Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Pó de Pedra Podcast. Hoje a gente está com um programa super bacanérrimo aqui. Aí você fala, Bruno, todo programa é super bacanérrimo. Negativo. Tem programas que são mais especiais do que os outros e eu te falo mais. O programa mais especial que você está assistindo do Pó de Pedra é o que você está assistindo agora, com esses convidados maravilhosos que estão aqui comigo e é muito bom quando eu consigo trazer para a bancada aqui pessoas que, além de ser relevantes, elas são pessoas que eu cultivo e nutro uma amizade, uma caminhada, uma jornada. Isso, para mim, é fundamental e é uma raridade, é uma beleza. Eu estou aqui com o meu querido Alessandro, né, que é um consultor de negócios, ele é um gestor, é um cara que... Você que está aí na telinha aí, você que é da área do insumo, você que é da área de compras, você que é da área da importação, você conhece muito bem esse rostinho bonitinho e rechonchudinho aqui. Isso era dançarino, rapaz. Agora tá um bola 7 igual eu também, nós somos gordinhos. Mas é um cara lindo, adorável, tem uma beleza interior e exterior maravilhosa, um irmão de caminhada. Amém. Obrigado, viu, Alessandro, por você ter aceito o convite de estar aqui com a gente. E ao seu lado, a sua digníssima esposa, que não é tão sortuda assim, por ter casado com esse menino não tão... A querida Penha. Para mim é uma honra receber vocês, esse casal, que além de conviver, compartilhar várias áreas, eu sou amigo pessoal, posso falar aqui, nós não ensaiamos isso, mas eu sei que eles atuam juntos na igreja, na comunidade de fé, em Sim. casa, nos projetos e também nas consultorias. Eles fundaram a Grow Consultorias. É Grow Consultorias? Grow Gestão de Negócios. Grow, o negócio é buraco é mais embaixo. Grow Gestão de Negócios. E a Grow Gestão de Negócios, e eu sou apaixonado na Grow, eu vou falar por quê. O Grow é um pássaro, né? Sim, como é que foi você que deu esse nome, Pen? Por que você escolheu a Grow? Sim. Por que você escolheu o Grow? O que representa o Grow? Isso. Grow tem simbologia do Japão, né? E é um pássaro que alcança altas altitudes, né, de voo, muito mais que todos os outros. E o que mais me chamou a atenção não é nem a figura, mas sim o comportamento do pássaro. Né? Qual o comportamento dele? A fidelidade, ele é totalmente fiel, né? Ele tem um perfil, né, Alessandro, a gente pesquisando, né? Ele tem um perfil de manter uma equidade muito grande no bando dele. Então, assim, a gente foi pesquisar. São valores que a gente transmite para os negócios. Que nós já carregamos conosco e trazemos para os negócios. Eu vou falar, quando você fala Grow, sabe o que eu lembro? Tinha e ainda tem uma fábrica de brinquedos chamada Grow, você sabia disso? Só que eu não sei se é referente ao pássaro, né? Porque o Grow aqui no português ficou G-R-O-U, né? Isso. E a Grow fábrica de brinquedos é com W no final, é Grow. E eles fabricam um jogo chamado War, que é o único jogo... Eu não sou viciado em jogo, gente. Eu não gasto tempo com jogo. Joguei muito. Mas o único jogo que eu jogo aqui... É o War, que é fabricado pela Grow. Então, toda vez que fala da Grow, eu me lembro do joguinho War. Mas olha só, nós não vamos falar de guerra aqui hoje não. Nós vamos falar de paz, nós vamos falar de desenvolvimento, nós vamos falar de tecnologia. Nós vamos falar hoje, sabe de quê? Saulinho, anota aí que esse é o título do nosso episódio. O poder do conhecimento. Eu estou com duas pessoas aqui que trabalham na área de fomento, de promoção, de saber. Né? A gente tem falado, ontem nós fizemos uma entrevista aqui com o seu Carlos Rubens, ele é presidente da Cimagran. Esse cara é um ícone. Sim. Né? Eu não o conhecia, pessoal, já o conhecia por telefone, mas eu tenho muitos amigos que conhecem o Carlos Rubens de longa data. E o Carlos Rubens, e ele bateu numa tecla que hoje tem tudo a ver, a gente está conversando aqui. Falta muito conhecimento no nosso setor, né? É um setor, e eu falo isso com propriedade, vocês que conhecem um pouquinho da minha carreira aí sabem que eu passei por muitas grandes empresas, dou consultoria até hoje, tenho negócios, mas o nosso setor ele é um setor um pouco... Eu falo isso com carinho, gente, não entenda que eu não estou aqui criticando, eu tô pelo contrário, eu estou aqui difundindo a informação, mas é um setor muito emburrecido, assim, muito carente de abrir a mente. Vocês percebem isso quando vocês estão em contato
com as empresas. E quando eu falo, por favor, não me interprete mal minha palavra. Eu não estou xingando ninguém, nem desprezando ninguém. Pelo contrário, o setor evoluiu muito, a gente tem muitos valores a falar. Mas, quando se fala de gestão, de gestão de pessoas, de material humano, a gente vê que isso aqui incomoda, isso aqui eu não posso acessar, é demais para mim, o cara não conjectura os números. É isso mesmo ou não? Não só a questão de gestão de pessoas, né? A gente começa a falar de gestão de negócios, né? Eu também sou professora, Bruno, e eu abro as minhas aulas para todas as turmas, né? Que eu sou professora de liderança, área financeira, e eu abro a minha aula dizendo assim, que a história ela foi marcada por eras, né? Em que cada era detinha o poder quem tinha algo na mão que o favorecia, né? E aí eu começo a falar, vamos pegar do Brasil, não vou voltar para a história não, vou pegar no Brasil. O Brasil viveu uma era de quem tinha o poder na mão, quem tinha mais lavouras de café, você concorda? Depois o ouro negro, e aí foi marcando a história por várias eras. Nós estamos na era que quem tem poder é quem tem conhecimento. Hoje, o detentor do poder é quem tem conhecimento. Mas nós vivemos uma realidade que diz assim, se eu sei alguma coisa, já está bom. Então, o que nós nesse sentido que eu estava querendo me referir. Nós né? deparamos com essa realidade. Se eu sei alguma coisa, se eu domino alguma área ou algum processo, já está bom, é o suficiente. É aí que está o grande equívoco, porque não está bom. Sabe por quê? O que eu sabia até ontem, para hoje já não vale mais. Né? A tecnologia está aí nos provando isso. Né? Que a cada dia há uma evolução do saber, há uma evolução do conhecimento. E nós temos que acompanhar isso. E alguns profissionais, eles paralisam. Na verdade, há uma paralisia, né? E um comodismo, né, Alessandro? Assim, se eu sei isso aqui a vida inteira, eu fiz assim, então tá bom. Exato, é aquele medo de, assim, vamos lá, a gente até ensaiou um projeto juntos, tem uma ferramenta nova aí, por exemplo, o Power BI, né? Você é empresário, você sabe o que é Power BI? É uma ferramenta que te coloca em uma tela só todos os indicadores que você precisa ter na sua empresa. Você está lá na Marmomac, lá em São Paulo, você está lá na Covers, nos Estados Unidos, você vai abrir e você vai ter informação em tempo real da sua empresa. Ou dentro da sua casa. Só que o empresário, às vezes, ele fica bloqueado. Não vou mexer com isso, não. Eu vou gastar. Não. Eu já tenho meu papelinho aqui, que o cara me entrega aqui o relatório no papelinho e tá tudo certo. E aí você não tem o meio de conferir nada, o cara fica bloqueado em avançar. O profissional que sabe não quer ensinar o outro porque fica com medo do outro saber e tomar uma vaga de emprego dele. E fica aquela amarração, não é isso? Exatamente. Como é que a gente rompe essa barreira do saber? Então, eu vejo, Bruno, que em termos de conhecimento, a gente não deve descartar o passado da pessoa, né? Porque aquela bagagem profissional de outras empresas que a pessoa experiência, aquilo você vai utilizar no dia a dia, mas só que não é o suficiente para que você faça diferença no mercado hoje de trabalho, ou qualquer mercado profissional. Por quê? Vamos falar o setor de granito. Hoje está muito concorrido, os materiais estão muito similares, a qualidade, os insumos. Você vê várias empresas com equipamentos iguais, utilizam o mesmo tipo de resina, o mesmo tipo de abrasivo. Muda pouca coisa, então o produto em si ele está muito nivelado, equiparado. E quem vai fazer a diferença na hora de negociar esse produto? É o profissional. Só que se ele não for capacitado, se ele não buscar conhecimento diariamente, se ele não for treinado, ele não vai conseguir desenvolver o trabalho e alcançar a meta que ele precisa, e muito menos não alcançar a meta e muito menos surpreender, trabalhando em alta performance, surpreender o proprietário da empresa, o presidente da empresa. Então, aquele conhecimento que eu tinha, eu tenho o benefício dele, eu tenho, mas ele não basta somente. Né? Igual,
Hoje, quem faz... Aí o proprietário ele acha que a diferença é ele colocar 12, 15 vendedores para estar trabalhando. E às vezes a gente concorda e às vezes discorda. Tá, mas para atender quantos estados? Né? Às vezes você colocando uma menor quantidade de profissionais capacitados, você vai ter um custo menor operacional e vai ter 3x de produção sobre faturamento que ele teria com 12 vendedores, ele trabalhando com 4. Porque às vezes você vai colocar 4 profissionais... O cara acha que é só ficar entulhando de vendedor lá. E não tá analisando os indicadores. Tá vendo, amigo empresário? Por que é importante você estar aqui refletindo, pelo menos, sobre isso? O cara você tá entulhando o vendedor, e não, que eu tenho que aumentar a região. E às vezes o cara teria capacidade de atender uma área maior e ele não faz a leitura do cenário. Não faz a leitura do cenário. E o que eu vejo também, até ouvindo de alguns clientes... Os profissionais hoje têm dificuldade de expor, falar da empresa, né? De quem nós somos. Eu sou da empresa tal, uma empresa que eu trabalho, ela tem 22 anos de mercado, o proprietário ele veio do ramo tal e partiu para o ramo do mármore e granito, nós temos a jazida disso e disso e daquilo, nós produzimos um material assim, nossa capacidade de produção é de 30, 40, 50 mil metros quadrados, hoje nossa produção, 50% é direcionado para exportação, 50% para o mercado interno. Nós temos garantia no nosso produto. Isso tudo faz a diferença na hora que eu coloco um preço ou um valor, né? E um preço igual ao outro, a condição de pagamento igual ao outro, um produto similar ao outro. Mas o que acontece? O valor agregado do produto ele sempre supera o preço. Com certeza. E quem vai conseguir fazer isso? Um profissional bem treinado. Regra número 1 da venda em todos os treinamentos, em todo o curso que eu falo. Você precisa conhecer o produto que você está comercializando. Conhecer a fundo. Eu vi um podcast que vocês falaram sobre a parte de mineral dos materiais, composição mineral, dos quartzitos, guinais e dos mármores dolomíticos. Quer dizer, tem muito profissional que ele vende, mas ele não tem esse conhecimento. E na hora que você vai negociar isso com um arquiteto, com um marmorista, às vezes você tem um profissional que ele tem 25 anos de idade só, mas às vezes ele tem uma bagagem de conhecimento maior que um cara que tem 45, 50 anos. Porque ele buscou conhecimento. Ele fez curso, ele fez um treinamento, ele fez um curso, ou seja, no Instituto Rochas, ou fez no CETEMAG. Ele buscou conhecimento. E ele começa a conversar para o cliente de igual para igual. O cliente olha, opa, esse rapaz é novo, mas ele tem conhecimento, ele tem domínio daquilo que ele está falando. Você pega um granito preto absoluto, você vê que ali teve um resfriamento, um choque térmico muito rápido. Por isso que você não vê os outros minerais dele, por isso que ele tem uma cor só. Você pega um ocre, ele teve um resfriamento lento, por isso que você vê os outros minerais dele a olho nu. Tem cliente que ele não sabe dessa informação. E tem vendedor que é treinado e sabe dessa informação. E tem vendedor que tem 20 anos de pedra e não sabe disso. Muito bem. E aí, eu queria que você falasse, eu queria assim, focar. Hoje o programa, o tema é conhecimento. Okay. E a gente está aqui abrindo os trabalhos agora, começando a se pontuar aqui, começando a se aclimatar no ambiente. Conhecimento. E você desenvolve uma atividade extremamente relevante para o setor da pedra, que é carente o setor da pedra. E outros setores da economia também, outras áreas de gestão também. Mas eu estou me dedicando à pedra, que é a nossa vedete, é o segmento que a gente é oriundo. Mas vocês aplicam alguns tipos de trabalho de evolução de empresa. Inclusive fizeram para mim lá na Mundo das Unhas. Vamos lá. Você tem o treinamento em company, que você geralmente é contratado. Eu queria que vocês falassem sobre isso. Eu só estou dando norte. Que você vai na empresa e conhece aquela cultura organizacional da empresa. Você prepara um treinamento voltado para aquela realidade. Você tem a capacitação, que é o curso que o cara quer virar. Eu quero ser vendedor da pedra. Ele compra lá o treinamento e vai fazer a capacitação lá, que é nas escolas e nos treinamentos que vocês
Inclusive, nós vamos falar no final, vou deixar para o final, vocês estão com um curso aí pro dia 17 Sim, treinamento. Treinamento para 17 13 de e junho. 14. 13 e 14 de junho. Nós vamos falar no final, vamos botar aqui na tela aqui. Qual a diferença e qual que é o caminho desse saber? Você que é professora do conhecimento, como é que a gente transmite isso? Como é que quem está ouvindo percebe esse conhecimento? Como é que se trabalha esse conhecimento? Então, Bruno, a Grow ela trabalha numa frente com 3 produtos, né? O serviço de gestão, treinamento e mentoria. O serviço de gestão na área financeira, comercial e desenvolvimento de equipes e de lideranças. O serviço de gestão, eu, Alessandro, enquanto profissional, nós vamos para dentro da empresa, aí é uma prestação de serviço, nós vamos para dentro da empresa, para a área a qual nós fomos contratados, e ali nós prestamos o serviço de gestão. O que é esse serviço de gestão? É um serviço de estruturação do setor, seja financeiro, comercial. Como é que nós fazemos? Nós temos uma metodologia de trabalho, né, de serviço, pautada em 3 pilares: organização, controle e planejamento. Nós deparamos com clientes, com empresas que não têm absolutamente nada. A gente chega lá, tem o quê? Tem uma pessoa trabalhando, emite nota, e se você perguntar assim, quanto essa empresa fatura por mês? Não sabe. Qual é a sua margem de contribuição? Isso é um problema. O cara não tem indicador nenhum, né, Penha? Não, na verdade, volta atrás. Ele não tem dados. Dados vão produzir indicadores. Ele não tem a primeira etapa. Ele não organiza os dados, então é pior ainda. Ele não tem dados, né? Então, nós começamos da base ali, né? Nós vamos primeiro organizar tudo isso, né? Vamos organizar, criar processos, aplicar a metodologia, início, meio e fim, rotinas, como que isso funciona. Para tudo tem o seu início, meio e fim, para tudo tem uma tarefa, né? Depois nós vamos para a parte de controle. Aí começa a ganhar forma, né? Esses dados já são produzidos na organização, agora isso começa a ganhar um corpinho, né? Você já tem os dados. E nós vamos colocar cada dado no seu devido lugar. Nessa etapa, começamos a produzir indicadores. E com esses indicadores você faz o quê? Você trabalha a etapa ideal de toda a empresa, que é o planejamento. O que é esse planejamento? É você, a partir dos dados concretos e fidedignos na sua mão, você traçar o futuro dessa empresa. Que futuro? Um futuro a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, né? Porque a gente depara, Bruno, com empresas que apenas existem. Apenas existem, mas se você perguntar algo de hoje, de amanhã e daqui 5 anos, não tem nada, não sabem. Estão ali trabalhando dia a dia. Fazendo giro. Algumas eu vou falar sorte, mas eu em negócios, eu não conto com a sorte, em negócios. Aqui, vamos trazer para o mundo real. Vamos dar um exemplo aqui. O cara não sabe nem quanto que ele tira de lucro da empresa dele. Ele mistura a conta da família dele com a da empresa. Aí ele quer trocar de carro, ele vai lá, arranca um carro na concessionária, bota o boleto para a firma pagar. Sim. Ele pintou um lote lá, um cara fez um negócio com ele, ele pega, arranca o dinheiro. Não, bota aí no boleto, bota na programação da MEI. Da praia. Vai, reformou, bota não, tem que reformar aqui. Não, bota lá. E aí vai, no dia da folha, ele fica doido antecipando cheque, antecipando boleto. O lucro vai embora. O lucro vai embora. Aí o cara paga banco, tá pagando, daqui a pouco o cara tá sempre emprestado, pega empréstimo em cima de empréstimo e ele não computou nada. É por verdade, aí? Essa é a realidade? Exatamente. Traduzindo. Esse é o retrato. Aí o cara acha que ele tá enricando, porque ele comprou a casa, de fato ele comprou o lote, mas só que ele vai ver a pinimba que tá, o negócio dele não tá com liquidez. Na verdade, a visão desse empreendedor, nesse caso que você trouxe, ele acha que a empresa tem que trabalhar para poder subsidiar todas as regalias dele. As regalias dele. E não é assim. A empresa ela vai te pagar porque você é dono dela, você tem direito a um prolabore. Mas esse prolabore tem que ser compatível com o que aquela empresa está produzindo. Sem citar nome jamais, até por uma questão de ética, o propósito aqui não é expor ninguém, óbvio. Sim. Mas se tem algum caso, alguma história que você consegue contar aqui de
de uma complicação que você pegou em qualquer área, sem citar nome, nem dizer se é da pedra ou não. Mas conta algum caso aí que você pegou uma bomba aí. É muito comum, é mais comum do que se pensa, tá? Esse cenário aí é mais comum. Mas, inclusive, nesse sentido, fazia-se uma retirada absurda, e mesmo assim, todo pagamento que entrava, eu gosto muito de citar um caso, assim, que para mim foi... Porque eu peguei, assim, exatamente ocorrendo o fato, né? Entrou um determinado pagamento na conta, acho que por Pix, alguma coisa, a esposa do dono, ela se sentiu no direito de botar a bolsinha do lado e ir para a rua porque ela precisava comprar sapato. Comprar sapato. Falei, virou uma compra de sapato, então. Virou uma compra de sapato. E não é tipo assim, eu vou me presentear, né, gente? Entrou um Pix eu trabalho muito, aqui, né? Não, eu tenho direito. Eu trabalho muito. Aí foi lá, sacou um pedacinho do Pix lá. Um pedacinho? Será que foi um pedacinho? Será que foi um pedacinho? Eu acho que a gente te contar as histórias que eu sei. Mas a gente entende também que tem muitas empresas, né? A grande maioria que é muito bem organizada. Tem os gráficos todos ali em tempo real. Não, mas a empresa ela não dá o passo sem ter ela tem um caixa, ela tem uma estrutura, né? Vamos lá. Você que é empresário, que já passou por essa fase, eu acho que não tem um grandão desse, sem citar nome nenhum aqui, que já não passou por essa perrengue aí de não ter esse sistema. Porque é o seguinte, qual que é a fama do nosso setor? Não é um estereótipo, não, é uma realidade. Qual que é a fama do nosso setor? É um setor que o cara era caminhoneiro, achou uma pedreira e abriu um depósitozinho. É ou não é? Não é o perfil de muitas empresas? É a origem, né? É a origem de muitas. Né? Não é só isso, mas é muito segmento. Isso. É muito o cara que começou de baixo. Hoje a gente tem um cara que é um dos principais nomes do setor aí, que o cara era borracheiro, o cara trabalhava aqui e hoje o cara tem impérios. Só que você que é empreendedor, a gente está falando de conhecimento aqui. Quanto mais você retardar esse processo, para mim isso é um assunto gostoso de fazer, né? Porque é uma realidade que eu convivo também, o Alessandro sabe disso. Mas quanto mais você ficar postergando isso, mais o buraco vai abrir um lamaçal lá na frente. Uma hora essa corda vai romper, né, Alessandro? Rompe. E uma hora a conta chega. Eu vejo, Bruno, você já teve empresa, eu também já tive depósito e tudo. Eu acho que o nosso setor ele tem que se profissionalizar como os outros segmentos. Acredito que um mal do setor é o tal do cheque de terceiro. Se você falar assim, Alessandro, o ramo a partir de hoje ele só trabalha no Pix, boleto, e pode ser que eu volte a montar um depósito de chapa para vender no mercado interno, depois de um bom tempo, mas nessas condições aí de cheque terceiro, da forma que o pessoal... Isso não transmite segurança nenhuma para a empresa aqui. Você chega numa Casa Bahia, você chega com um cheque terceiro para você comprar algum eletrodoméstico, se você tira de lá. Você não tira. Lasca, né? Entendeu? Não, então a gente precisa se profissionalizar nisso. E já tem muita empresa que já não trabalha dessa forma e não deixa de vender por causa disso. Então é questão de postura. Eu acho que o setor ele precisa se unir e isso não vai trazer malefício. Muito pelo contrário, isso só vai trazer benefício para o setor. Vão ter mais geração de emprego, menos prejuízo, maior margem de lucro, mais melhor resultado. Você está entendendo? Então, assim, é algo que isso tinha que acabar. Agora, vamos lá. Né? Penha, aí coisa boa a gente pode falar. Sim. Eu quero que você conte um case de sucesso de uma empresa que vocês fizeram um bom trabalho, são parceiros de vocês. E a gente vamos falar aqui, porque é legal para o mercado saber também. Que empresa legal que vocês atuaram, que vale a pena a gente citar aqui. Bom case. Tá, a gente fala de uma empresa, né? Assim, não vamos citar nome para não... Não, pode citar, pô. Nesse caso, pode. Você fez um bom trabalho, pô. Vamos preencher. Até para as pessoas saberem, pô, legal. É o case, tá lá, ué. Falar, tá na rede social. Tá na rede social, tem um case bem fresquinho, né? Que é assim, passou a ser até um orgulho pra gente, porque foi algo extraordinário, né? A Ferrari Diamond, né? Isso, do grupo uma empresa do grupo Thor, lá no norte do estado. Legal. Ferrari Diamond, São aí, ó. Ferrari Diamond. Ó, vou dizer para você, é entre os 2 ou 3 melhores fios diamantados no nosso setor hoje. Em qualidade, desempenho, velocidade, pós-venda, assistência técnica, os caras são fantásticos, tá? E lá nós atuamos com o PDL, né? O desenvolvimento de toda a equipe de lideranças deles, né? Mais de 20 líderes lá, né?
E foi um trabalho, né, em módulos, né? Ficamos 6 meses lá, Foi 6 de meses. agosto Foram pro norte? até dezembro. Sim, fomos para lá. É Uma tudo vez por mês aplicado. a gente ia. É tudo aplicado na empresa. E, assim, o resultado deles, né? Não vou abrir precisamente números assim, mas foram extraordinários. Ótimo, valeu a pena. Não. Extraordinários. Ó, tem um case de sucesso pra falar pra você de vocês que eu sei. Chama Mundo das Unhas. Mundo das unhas. Depois que vocês passaram lá, a galera sorria até mais feliz lá. Com Amém. certeza. A nossa equipe lá fez um treinamento com a Alessandra e foi, ó, eu não tive lá porque eu quis deixar assim, Pessoal não tem à vontade. À Sim, vontade. Ah, chegou sim. o patrão, aí todo mundo fica assim miadinho. Falei, não, deixa a galera curtir lá. Mas, o e Bruno, foi um dia bacana. você sabia Foi. que até isso a gente, quando a gente vai montar, né, o programa para as empresas, a gente tem o cuidado de pensar nisso, em que momento que a direção da empresa ajuda, estando ali, e em que momento ela... Vai atrapalhar. Exatamente. Não, é legal, né? a gente tem que ter essa sensibilidade. Cara, tem coisa que vocês precisam falar, eu vou estar ali, eu vou inibir você tratar aquele problema. Sim. Às vezes o funcionário não vai botar pra fora Sim. e vocês têm essa habilidade de E tratar Bruno, isso. e a gente que tá de fora da empresa, às vezes o dono ele olha para o funcionário e fala assim, esse funcionário ele não vai vingar, vou ter que acabar mandando ele embora. E a gente descobre que é um excelente, um ótimo profissional, um talento. Ele só precisa ser lapidado e às vezes mudar ele de... Tá no lugar errado. Tá no lugar Exato. Tá errado. com um ambiente cultural ali errado. E às vezes um funcionário também que o dono estava apostando todas as fichas nele era a pessoa errada para estar também naquele local. Entendeu? Então, assim, é um cara assim que a empresa ia investir nele, mas ele não ia se adaptar Render, à cultura, né? não ia Dar o render, retorno, não né? ia se adaptar à cultura da empresa e não ia desenvolver e estagnar a equipe. Ia acabar atrapalhando. Mas o que a gente Entendeu? mais gosta é de pegar aquilo que é menos provável, né, Alessandro? Os improváveis, Os assim, e improváveis. transformar em grandes talentos. Isso Eu costumo dizer até que é uma missão, assim, vai além do profissional, é meio que uma missão de vida, sabe? Nós fizemos a formatura deles em dezembro, foi algo assim emocionante, Emocionante. cara. Emocionante. Olha só, eu vou precisar trazer vocês aqui em um outro momento para a gente falar. Eu queria que a gente fizesse um programa aqui, Penha, só sobre sistemas de gestão. Eu Ok. queria que a gente trouxesse dados. Eu não gosto muito de fazer programas com muitos dados, porque acaba... isso aqui é um bate-papo. Isso aqui Sim. não é Sim. um negócio para ficar fazendo palestra, para o cara ficar enfadonhado lá, cansou de ver o programa. Mas você que é empresário, é importante também a gente ter alguns programas em que a gente mostra como funciona a capacitação. Eu acho legal isso. Você topa a gente marcar Claro. para fazer Sim, um programa? sim, Porque o sim. que a gente precisa fazer? E eu sou muito de números, eu sou muito de dados. E eu costumo dizer, tem uma frase aqui, a Emily começou comigo agora essa semana. E a Emily ouviu essa frase. A gente só melhora o quê? A gente só melhora o quê? A gente mede, né? Você só melhora aquilo que você mede. Se você não mede, você vai melhorar o quê? Sim. Ah, eu vou cobrar mais. A mais em relação ao quê? Em relação a qual coisa? Pra quê? Para quê? Para qual negócio? Então, é importante você, amigo empresário, empreendedor de todo canto do Brasil que está aí assistindo a gente, que você tenha uma visão mais holística do seu negócio. Que eu quero dizer? Mais completa. Você entender que tem fatores humanos, fatores tecnológicos, fatores de gestão. Uma palavra. Hoje eu fiz uma reunião com um funcionário lá que eu estou notando que já tem um dia que ele está desmotivado. Tá lá, não está rendendo, tá lá. Aí eu chamei, vem cá, o que está acontecendo? Meu irmão, isso aqui é isso aí. Já acabei de ver aqui que ele já mandou 3 resultados, 4 resultados. Uma conversa não está faltando? Pois é, mas você Uma o quê? Você abordagem? teve liderança. É. Entendeu? Você procurou saber qual era o problema. Às vezes ele está passando por um problema pessoal em casa e você não sabe. E a gente precisa saber, entendeu? Isso transforma, acontece. é. Ali tá uma pessoa, tá um profissional, mas também é uma pessoa. Né? Então, Muito assim, e o Bruno, a gente também entende que a demissão de funcionário, rotatividade de funcionário, isso não é legal para a empresa. Não é positivo, Não é né? positivo. Mas isso é um problema crônico do nossa além de empresa, ser do nosso setor. custoso Isso, também. isso. Tem algumas empresas aí que tem uma cabeça de burro lá, ninguém Pois- para naquele lugar. Pois é, mas isso, olha só. Vamos supor, eu sou o cliente, eu sou marmorista.
Aí eu tô 2 anos comprando da sua empresa. Em 2 anos passou 4 ou 5 vendedores me atendendo. Tem algo errado. Não cria relacionamento, não cria raiz, não cria amizade, não cria vínculo comercial, entendeu? Não cria uma história de negócio, uma parceria comercial, não cria. Entendeu? Então, por que está tendo essa rotatividade? Será que o líder não está sabendo fazer a gestão dessa equipe? Será que eu não estou valorizando, remunerando bem os funcionários? Ou será que o meu RH está contratando errado? Ou até, Alessandro, será que a cultura da minha empresa não está tendo poder de gerar engajamento nessas equipes? Com certeza. Eu tenho que ter um plano de carreira para o funcionário quando ele entra na empresa. Ele Isso tem é um que... problema do nosso setor também. Não tem. Ô, A Bruno, maioria não tem. O cara é entra... vendedor, o cara tá 10 anos lá, ganha X pau, aí contrata o cara hoje, o cara ganha X pau também. Ô, Bruno, quando Não é você assim? fala, Sim. quando você citou aí, ironicamente da cabeça de porco, né? De burro, Cabeça enterrado. de enterrado. É um jargão que tem. Eu vou traduzir isso, Falta de cultura. Falta de cultura. Falta É de lógico. cultura organizacional. É lógico. O que atrai e o que retém as pessoas na sua empresa é uma cultura forte. Muito Agora, bem. como você constrói essa cultura forte? Aí entra na eleição. Aí, meu irmão, você vai contratar a Grow, que vai desvendar esse mistério, vai te dar o Exato. mapa da mina lá. Ô, Bruno, só para fechar aqui, quando a gente fala dessa falta de gestão na área que for, seja financeira, como enfim, talvez o empresário fale assim, mas já é tanta coisa para mim fazer, e vem esse povo falando isso e tal, é só mais uma modinha, né? Tem muito isso também, né? Não é. É uma Não, necessidade. ó, eu vou falar uma coisa pra vocês, bem, aí já que você tocou nesse ponto, é o seguinte, eu não vou fulanizar a coisa aqui, que nem é meu papel, mas eu tô nesse jogo há muito tempo. E tem uma galera que se diz consultora aí, que não tem aquele negócio que diz que o uso do cachimbo... Deixa a boca torta. Não tem isso, Ricardo? Diz que o uso do cachimbo deixa a boca torta? Tem uma galera que se apoderou dessa vaga de consultor, Sim. de... Como é que fala? Falei consultor, mas tem outro nome. Coach lá. Consultor. Enfim, o cara ele entra nas empresas da vida aí. Eu sou consultor. Ele tem uma bagagem, ele tem 5, 6, 7, 8, 10, 20 empresas no cangote dele. Aí o que esse cara pega e faz? Se transforma num guru aqui. Todo mundo passa na mão de todo mundo. Chega lá, esses caras fazem um regaço, Penha. Sim. Fazem um regaço. Com todo o respeito aqui. Mas tá falando de mim? Eu não tô falando o nome de ninguém aqui. Você que é carapuça servir. Porque chega pra gente histórias escabrosas. Sim. De Sim. caras que às vezes chegam lá com o intuito de ajudar, de consertar. E esses caras destroem a cultura das empresas. Como é que trata disso? Sim, então, entra o profissionalismo, né? Mas vocês desculpem eu estar trazendo isso pra Não, mim. nada- Não tem que falar, vocês são entra da o área. profissionalismo, Vocês não encontram né? isso também? Porque acaba que o empreendedor também tem uma hora que esse cara cansa desse negócio, cara. O cara fica desacreditado. Não acredita mais. Mas assim, nada como você olhar para os resultados que aquele profissional vai te prestar. A Mas história, o né? problema, Penha, é que esses caras engabelam, porque eles moram, fiquei tantos anos. Ninguém vai ficar ligando para outro fulano, fez um bom trabalho. Qual Liga, seus números? Bruno. Será que liga? Liga sim. Sei. Liga. Esses caras estão muito Ó, tempo. Tem uns caras E aí se muito não liga, tempo deveria enganando. ligar. E se não liga, deveria ligar. Esses Nada caras que eu falo, alguns. Tem um Nada outro aí. como uma boa referência, mas assim, não de parceria, porque é meu amigo e tal, mas concreta. Como você disse aqui, dados. Mas é igual o tal é igual o caso do quando você descobre que a mulher do seu amigo tá traindo. Você vai lá contar? Falou, meu irmão. Não, eu vou te Você dar não um vai exemplo. se meter nessa Não, bronca, cara. cara. Eu vou abrir uma situação aqui. A gente fez um trabalho numa empresa, né? Beleza. Aí uma outra empresa me procurou, falou assim, tô precisando de um treinamento comercial para minha equipe. Beleza. O pessoal do comercial entrou em contato comigo, passei todos os dados, data, tudo certinho, o valor. O dono dessa empresa que estava contratando ligou para a empresa que a gente tinha feito um trabalho e perguntou, e aí, esse pessoal, quem é esse pessoal? É bom? Vale a pena? Aí ele falou o que aconteceu na empresa dele, os resultados, e depois me ligou. Acabou de me ligar isso e isso, eu falei a verdade, o que vocês fizeram lá na empresa. Porque o que acontece? Às vezes a consultoria, ela só faz o diagnóstico do problema. Nós fazemos o diagnóstico do problema e levamos a solução para você, porém, eu e vocês resolvemos juntos. Não fica só para você resolver, não fica só para me resolver. Entendi. Para quê? A nossa gestão, eu não vou encostar na empresa e ficar lá 2, 3 anos, não.
Eu vou... Mas esses caras estão fazendo isso. Não. Faz de emprego lá. Não. Esses que a gente cita aí. Mas enfim, Deus abençoe a todos. Não, você vai, ajuda a fazer, ensina como fazer e deixa depois ele caminhando com as próprias pernas. Ele tem que caminhar sozinho. Eu só tô trazendo esse ponto porque isso acaba maculando um trabalho sério, relevante. Tira a credibilidade de quem trabalha da forma correta. Eu nunca vou chamar esses caras aqui, não vou, desculpa, não vou. Fulano, O Bruno, a intenção do serviço de gestão, intenção não, o objetivo máximo é que a empresa rode sozinha com as próprias pernas, com quem ela tem lá para tocar. Não é eu fazer nós, né, fazermos a empresa virar refém. Não, de forma alguma. A roda tem que girar, né? Transmitir conhecimento. Que é o tópico do nosso programa aqui hoje. Transmitir conhecimento. Aquele empresário ou aquele gestor ou gestores ali depois da capacitação, ter pleno domínio, confiança para tocar o que ele tem que tocar sozinho. Muito a vida bem. é lá. Vamos partir para o encerramento aqui, pessoal. Eu mandei para vocês, Saulinho. Eu mandei para você aí uma arte aí. Tá fácil de pegar? Isso. Olha que cara bonito, olha só. Solta o ar, Alessandro. A esposa Alessandro. é muito mais. Solta o ar, Alessandro. Solta o ar. Não, tá respirando. Tá respirando. Se você tá dizendo, quem sou eu? Rapaz, são Isso é 46 irmão, anos, aqui, 21 anos de casado, né, irmão? É uma história, né? Não, você é um cara sortudo. Olha só, na Auto Ed Vocal, lá tem um auditório bacana lá, né? Sim. Eu já dei treinamento lá. Uma estrutura fantástica. Então lá. você está organizando, olha só, deixa eu ler aqui. Nós estamos falando de alta performance. Você sabe o que é alta performance? Isso é também um termo que está um pouco banalizado. Alta performance é uma área importantíssima do conhecimento, que é o seguinte, cara. É igual vou fazer uma comparação esdrúxula aqui. Você tem o corredor e você tem o Ironman. O que é o Ironman? O Ironman é o cara que faz 5, 6 modalidades lá, entrega e chega no final inteiro. É uma outra resistência. E alta performance não é brincadeira, não. É você ser um cara que não se contenta com a meta. Você estraçalha a meta. Isso. Ouviu, dona Emily? Aqui, ó. Alta performance aqui, ó. Vou botar você para fazer esse curso lá com o Alessandro lá. Gerente de vendas. Tá precisando de gerente de venda? Então, Bruno... Se ensina a ser gerente? Sim. Como é que é isso? Então, olha só. Esse treinamento a gente já estava... São 2 dias. São 2 dias. A gente já estava com esse sábado. projeto há uns 3 anos já. Lógico que a gente, com o conhecimento que a gente tinha, a gente se especializou nesses 3 temas, né? Inteligência emocional, liderança e negociação comercial. A gente entende que esses 3 tópicos... Se um gerente de vendas ele dominar bem, ele consegue trabalhar em alta performance, trazer grandes resultados para a empresa. São os 3. Vamos observar ali. Principais. São os principais. Lógico, tem muito outros, né? Mas esses são os principais. Isso. São os primordiais. Aqueles 3 ali despontam quando você fala de uma área de gestão, né? E ali nós vamos trabalhar lá, Bruno, 2 competências comportamentais, inteligência emocional e liderança, e vamos trabalhar uma competência técnica primordial para a área de comercial. Dá para falar qual é? A negociação, com certeza. Tá. A técnica de negociação, que o Alessandro domina. Agora, né? deixa eu te falar, a liderança. O que acontece com uma empresa que pega aquele cara que é o primo do amigo, do cachorro, do parente, dono da desgraça, e bota aquele demôniozinho lá naquele lugar lá? Eu vou te falar uma coisa. O que esse cara faz lá? Olha só, eu vou te falar o erro dos empresários, de alguns empresários, não de todos. Isso eu não estou falando só para o setor do mármore e granito, não. Eu estou generalizando em todos os setores. Nem sempre, preste atenção, guarda para você, nem sempre um vendedor que vende muito, ele é um bom líder. Na maioria das vezes, ele não é um bom líder. Não quer dizer que o número dele faz com que ele... refletir em liderança. Não vai refletir em liderança. Perfeito. Tá? Ótimo. Às vezes ele vende muito, mas ele é desorganizado. Aí você quer pegar esse cara... Às vezes ele não tem compromisso com o horário. Tem problema de com a relacionamento. empresa, tem problema de relacionamento. Ele é bom para lidar com o cliente, mas com um colega de trabalho ele desgraça tudo ali. Pois é. Entendeu? Então, meu amigo, e tem tá muita vendo? gente que usa isso. Não, eu vou pegar o que mais vende, ele que vai Mas ser o também, gerente de vendas. e o problema também, Alessandro, pega aquele cara que não entende patalhufa lá e bota outro o cara para problema. ficar mandando no vendedor lá que já sabe de qual é salteado o que tem que fazer. Não é um problema também, não? Também é um Como problema. é que diagnostica?
Vocês fazem esse trabalho? Fazemos. Por favor, pessoal, ó, você está Fazemos, assistindo a gente aí. Se não puder me contratar, porque eu estou indisponível no momento, que eu estou gravando podcast, contrate meus amigos Bruno. aqui. Deixa eu te falar. Ajudem a melhorar isso do setor. Bruno. Pelo amor de Sim, Deus. Agora- às vezes, rapidinho, às vezes eu vou te falar, né? Tem empresas que trazem um profissional de fora, paga o cara 40, 50, Nossa! 70 mil reais, o cara de São Paulo, o cara de Brasília. O cara caga tudo aí. E às vezes você tem um vendedor, presta atenção, você tem um vendedor que conhece a cultura da empresa, um cara que ele não vende muito, também não vende pouco, mas bate as metas da empresa, entendeu? Mas é um cara super, hiper organizado, o cara entende a cultura da empresa, o cara tá ali dentro da empresa como se fosse dele, entendeu? Ele tem aquele sentimento de pertença. Quando a empresa não bate meta, o cara quase entra em depressão, entendeu? Então, às vezes você tem o profissional ali dentro, mas você só precisa lapidar. Mas você vai lapidar o profissional como? Com conhecimento. Perfeito. Ele tem que fazer... Gente, pra gente ter conhecimento, nós tivemos que fazer treinamento com quem? Marcos Freitas. Tivemos que fazer treinamento com José Roberto Marques. É investimento. Fora outros palestras que nós fomos, que você já foi também, com Oscar Schmidt, Daniel Godry, É um ciclo. O pessoal acha que o conhecimento que a gente tem, a gente adquire na... Da onde saiu? Você falou tanto de case aí, eu tenho um assim fantástico também. O dono de uma empresa, ele teve a capacidade e a decisão de demitir o filho dele. Muito bem, parabéns. Ele demitiu o filho dele. Viciado em... Justamente porque foi apontado que era a pior decisão era manter aquela pessoa ali no quesito profissional. Além de não contribuir, atrapalhava tudo que tinha. Ele demitiu. Parabéns pra E esse se empresário. você olhar assim, o resultado dessa empresa, né, Alessandro? A empresa Porque às vezes a pessoa não tem bombando. aptidão para aquilo, cara. Às vezes E o fica empresário ali quer empatando, colocar né? o filho. Não, meu Fica filho tem que ser empatando. graniteiro. Ele tem que tomar conta disso aqui. Às vezes o cara quer ser médico, às vezes o cara quer ser... Tem que soltar o cara e sei deixar lá, o cara quer rodar. fazer Quer fazer outra coisa, coisa, né? entendeu? E, não vai, e vai chegar uma hora, às vezes faz por obrigação, mas por obrigação ou só pelo dinheiro... Não vai. Cara, Uma não hora vai pesa. trabalhar em alta Uma hora performance. pesa. Muito bem, olha só, eu preciso encerrar. Ok. A gente tá fechando aqui agora, mas eu preciso de trazê-los aqui uma vez mais. Hoje a gente tá aqui com foco em falar de educação. Hoje é um aperitivo. O Alessandro é um parceiro, a Penha, e a gente precisa de trazer à tona. O programa aqui tem construído uma audiência muito relevante no setor da pedra. Você que é de todo o estado do Espírito Santo, do Brasil, que você que é marmorista, a gente vai começar a manter uns projetos aí, Alessandro, que eu preciso compartilhar com você. A gente quer sim, estamos preparando o caminho para isso, para a gente rodar o Brasil, levando conteúdo, levando educação, levando treinamento. A gente trabalha com isso, a gente se esbarrou aí em algumas oportunidades, você sabe disso. E eu sou um entusiasta, eu fui professor também, você lembra, né, Pé? Fui professor da São Camilo 4 anos, abri curso lá, junto com o professor João, Patrícia e meus colegas lá. Eu fui coordenador do curso técnico de edificações. Eu tenho um orgulho, entrevistei alunos meus hoje que são arquitetos. Entrevistei aqui o Dudu. Dudu hoje, vários estandes aí que ele construiu pelo Brasil aí. Isso é o nosso legado. E eu fico feliz de contribuir. Tá aqui, ó, Saulinho, menino novo. Pegamos o Saulinho aqui para criar. Ótimo profissional. Primeiro lugar que ele chegou aqui para trabalhar com a gente, tá aqui. A Emily tá vindo agora formar a força. A gente tem esse sangue de transmitir conhecimento, de passar informação, de gerar conteúdo, de gerar valor. E vocês estão de parabéns. Tá aqui, pessoal. Você que não conhecia o Alessandro e a Penha, esse casal lindíssimo aqui, que também tem outra... Eu quero trazer você aqui para a gente falar também de fé, falar de vida com Deus, falar de espiritualidade, falar de negócio, de mercado. Quero que a gente explore todos aqueles conteúdos importantes que a gente tem. E a gente coloca o canal à disposição de vocês dois, do casal da Grow. O passarinho aqui voando, ó. Não é um beija-flor, não. Isso aqui é um Grow. Então, a gente vai trazê-los aqui para mais oportunidades. Quero encerrar essa contribuição aqui com vocês dizendo o seguinte: conhecimento, meus amigos. Você que é do setor aí, você que é empresário, gestor, não fica com vergonha, não fica com certas vaidades. Não, vou ali não. Pessoal de Cachoeiro, pessoal daqui. O pessoal, você fica com aquela bobeirinha, com aquela invejazinha, com aquele preciosismo.
Aqui tem gente que foi buscar fora conhecimento, que são consagrados naquilo que fazem, que rodam o Brasil inteiro aí levando conhecimento para as pessoas, para as empresas. Esse cara aqui é gestor de um grande projeto. Eu participei um pouco, estava muito próximo nessa época da vida dele e eu vi, o prestígio é muito bom, né? Sim. A gente, às vezes, a gente é convidado por uma empresa que olha para a gente e fala assim, olha, eu confio que vocês vão fazer isso aqui dar certo. Toma aí, resolve. E é isso que faz pessoas como nós desbravarem, porque a gente acredita no potencial do ser humano, a gente acredita no potencial do empreendedor e está aqui 2 provas vivas que vão voltar aqui muitas e quantas vezes forem possíveis para deixar aqui conteúdo de valor para vocês que estão com a gente. Eu quero falar agora, Saulinho, dos nossos amigos patrocinadores, das empresas que acreditam nesse projeto do Pó de Pedra aqui, que estão com a gente desde o início. A OMI Holdings é uma empresa de extremo valor que está com a gente. Quero que você entre no Instagram e te convidar a você seguir a OMI Holdings. É um conglomerado, um complexo de negócios que tem muitas outras atividades voltadas ao granito e outras coisas. Quero também que você conheça a nossa queridinha Envelope Mais Aditivos Industriais. A Envelope Mais é uma empresa referência no tocante a envelopamento de blocos. Essa tecnologia tão bonita, tão moderna, tão necessária, que possibilitou que na mesa da sua casa, dona de casa, chegasse os materiais mais lindos que a natureza é capaz de produzir. A Envelope Mais é uma empresa que trabalha com segurança, trabalha com produtos de alta performance, de desenvolvimento e que tem uma grande contribuição naquilo que é o mais precioso, o material que você extrai da sua mineração e o material que chega até a sua mesa. E você que é minerador, você que é indústria, você que é comércio e precisa de modernizar o seu processo de envelopamento, corra, entre em contato com a Envelope Mais, entre no Instagram lá, ou deixe um recadinho para nós aqui, que a gente transmite para a Envelope Mais, que é uma empresa que nós temos muito carinho. E em breve, durante esse mês de maio, vocês vão conhecer as novas empresas parceiras e patrocinadoras do Pó de Pedra. Meus amigos, a conversa tem muitos caminhos aqui, Sim. Tem muitas entradas e a gente vai falando, vai lembrando de coisas e dá vontade de falar. Mas o tempo urge e a gente precisa encerrar o bate-papo. Mas fica o convite para o dia de depois, nós vamos fazer uma chamada aqui. Dia 13, 14. Dia 13, 14, com 16 de junho, na cabeça. Dia 13 e 14 de junho tem um sexta e evento sábado. aí que você... Como é que faz para se inscrever, Alessandro? Então, só entrar no nosso Instagram, tá? Grow do o quê? Grow. O link da bio. Link da bio, tem lá Grow Penha Martins, no meu Instagram também, Alessandro Mendes de Almeida. Aí você pode fazer a sua inscrição lá, eu mando o link, tudo certinho. E começa na sexta-feira, no dia 13, de 7 às 10 da noite, e no sábado, de 9 da manhã até às 19 horas. Muito bem. Penha, eu quero que você dê uma frase final, uma mensagem final, olhando para aquela câmera ali, ó, para os empresários e para os empreendedores, para os gestores, o que eles têm que fazer para melhorar a performance do seu negócio? Perfeito. Primeiro é considerar que é necessário, né? Considere que é necessário, considere que sempre a sua empresa e você, enquanto profissional, pode ser e estar melhor. E depois procurar, né, empresas sérias, parcerias sérias, que vai contribuir com esse crescimento. Acreditar no negócio, tem muita gente desacreditada no negócio, acredite no negócio, acredite que tem jeito de dar certo, né? Tem dificuldades, todos os segmentos têm, todos os negócios passam por dificuldades, por situações de complexidade, mas tudo tem jeito, tudo tem jeito. Muito bem, esse foi o programa muito mais do que especial com meus amigos Alessandro e Penha, Alessandro Mendes e Penha Martins. São pessoas queridas que moram no meu coração, mas que também moram no coração de muitos de vocês aí, empresários, fornecedores e compradores, que conhecem esses rostos simpáticos e bonitos aqui, que abrilhantam o conhecimento e a área de gestão do nosso setor. Valorize profissionais locais da região, empresas sérias
como a Grow, né, consultoria em negócio, gestão de negócio. Então, você é o nosso convidado a curtir, comentar, compartilhar, interagir com esse conteúdo aqui, porque ele leva entretenimento, conhecimento e valor para você que admira o setor do mármore e granito. Então, eu quero trazer vocês aqui para a gente falar de muitas coisas, dentre elas cases, falar de material, falar de experiência, porque isso tudo abrilhanta o nosso setor. Obrigado por ter ficado até aqui, obrigado por curtir esse conteúdo, e você é o nosso convidado a conhecer o nosso portfólio de programas aí. Você é muito bem-vindo a estar no nosso meio. Muito obrigado.